Se você realmente aplicar a psicologia estoica que vou te revelar aqui, você não apenas vai entender as mulheres de uma forma que 99% dos homens jamais conseguirão, mas vai construir uma fortaleza interna tão poderosa que a validação delas se tornará uma escolha e não uma necessidade. Comenta aqui embaixo, eu domino o jogo. Se você está decidido a abandonar a fragilidade e assumir o controle total da sua mente e dos seus relacionamentos. Agora, deixa o seu like e se inscreve no canal Mente Inabalável, porque o que você vai ouvir hoje não é uma dica, é um mapa para a sua libertação. Vamos direto ao ponto, cara. Eu sei exatamente onde você está. Você está aí, olhando para a tela do celular, revendo a última conversa, tentando decifrar o que aquele ok seco significou. Você está no meio da noite, com o coração acelerado, se perguntando por que ela sumiu. Por que ela te tratou com indiferença? Por que a história que parecia tão promissora virou pó entre seus dedos? Essa dor, essa confusão, essa raiva impotente que queima no seu peito, isso não é só seu. É a dor de todo homem que ainda não entendeu a regra mais fundamental do jogo da vida e das relações. Você foi quebrado por dentro. Talvez ela tenha te trocado. Talvez tenha zombado dos seus sentimentos. Ou talvez, o que é ainda pior, ela simplesmente tenha te ignorado, te tratando como se você fosse invisível, um nada. E esse incidente, esse golpe no seu ego, te lançou num inferno mental. Você começa a vasculhar o passado, a procurar erros, a se culpar. Você pensa, se eu tivesse sido mais engraçado, se eu fosse mais alto, se eu tivesse mais dinheiro. Você se transforma num detetive da sua própria miséria, buscando provas para condenar a si mesmo. E enquanto você está nesse caos, o que você faz? Você comete os mesmos erros que todos os homens reativos cometem. Você manda outra mensagem, tentando esclarecer as coisas. Você escreve um texto longo, derramando suas emoções, esperando que ela veja o quão bom e sincero você é. Você reage com ciúmes, com passividade agressiva, ou pior, com súplicas disfarçadas de maturidade. E cada uma dessas ações só afunda mais a sua posição. Por quê? Porque você está operando a partir do medo, da carência, do vácuo interior que você espera que ela preencha. Você não percebe, mas ela não está te rejeitando. Ela está rejeitando a sua fraqueza. A verdade que ninguém te conta, o segredo íntimo da psicologia feminina, é que as mulheres são como um espelho da sua força interior. Elas testam a sua estrutura o tempo todo de formas inconscientes. Cada não, cada silêncio, cada talvez é uma martelada no seu castelo. Se o castelo for de areia, ele desmorona no primeiro toque. Se for de rocha, a martelada nem e faz eco. Você fica obcecado, tentando entender o que ela quer quando a pergunta real é: o que você quer de si mesmo? Você a colocou no centro do seu universo e agora que ela se moveu, seu universo inteiro colapsou. Essa dependência é a antítese da atração. O estoicismo não é sobre ser frio ou não ter sentimentos. Pelo contrário, é sobre ter sentimentos tão bem dominados que eles te servem, em vez de te escravizarem. Como dizia Epicteto, o filósofo, que foi escravo antes de se tornar mestre. Não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas sim as opiniões que eles têm sobre os acontecimentos. Não foi ela te ignorar que te destruiu. Foi a sua interpretação de que o silêncio dela significava que você não tem valor. Você entregou a chave da sua autoestima nas mãos de outra pessoa e agora está chocado que ela a tenha usado para trancar a porta. O primeiro passo para virar esse jogo não é aprender uma nova técnica de conversa. É entender que o poder dela sobre você é uma ilusão que você mesmo alimenta. Ela se torna poderosa no exato momento em que você precisa da aprovação dela. Ela se torna uma deusa quando você se ajoelha como um mendigo emocional. O confronto real não é com ela, mas com o seu próprio apego, com a sua insegurança, com essa voz interna que te diz que você não é o suficiente sozinho. Essa batalha, meu amigo, é a única que importa. E antes de te mostrar como vencer, você precisa entender uma coisa. A indiferença dela não é um ataque pessoal.
é um sintoma da sua falta de centro. Ela, como qualquer ser humano, gravita em direção à energia, à certeza, à autossuficiência. E enquanto você continuar a vazar sua energia em forma de ansiedade e necessidade, você será sempre o porto do qual ela quer partir, e não a ilha na qual ela sonha em ancorar. Existe um caminho para se tornar essa ilha, essa rocha inabalável, mas ele exige que você morra para o homem que você é hoje. Você está pronto para esse sacrifício? Porque só no fim dessa jornada você vai entender o que ninguém nunca te contou sobre as mulheres. Elas não querem ser o seu mundo. Elas querem fazer parte de um mundo que já é fascinante sem elas. A pergunta que fica no ar e que vamos responder é: como diabos você constrói esse mundo? A chave mestra que destrava não só a atração feminina, mas a sua própria liberdade, é o que os estoicos chamavam de cidadela interior. A verdade que ninguém te contou sobre os hábitos íntimos das mulheres é que o maior afrodisíaco, a característica que elas buscam instintivamente em um homem, é um senso inabalável de propósito que não depende dela. Elas anseiam por um homem que seja um universo em si mesmo, e não um satélite orbitando em torno dela. Pense nisso, cara. Quando você está carente, ansioso, reativo, você se torna um projeto para ela, um fardo emocional. Mas quando você tem uma missão, um caminho, um fogo que queima dentro de você, seja sua carreira, sua arte, seu desenvolvimento pessoal, você se torna uma aventura. Ela não é mais o prêmio. A sua jornada é o prêmio, e ela tem a chance de se juntar a ela. É aqui que o jogo vira de forma brutal. O homem estoico não joga para ganhar a mulher. Ele joga para fortalecer sua própria alma. Cada interação, cada conversa, cada encontro é um campo de treinamento para a sua virtude. Se ela te responde, ótimo, você pratica a temperança não se afobando. Se ela te ignora, ótimo. Você pratica a coragem enfrentando a rejeição sem se quebrar. Você pratica a sabedoria, entendendo que o comportamento dela está fora do seu controle, mas a sua paz interior não está. Sêneca nos ensinou: aquele que sofre antes que seja necessário, sofre mais do que o necessário. Quantas vezes você sofreu imaginando a rejeição? Quantas noites você perdeu ansioso por uma resposta que talvez nunca viesse? Isso é uma prisão mental autoimposta. O homem que forja uma mente inabalável aprende a focar obsessivamente na única coisa que ele pode controlar: suas próprias ações e percepções. O resto é indiferente. Não significa que você não se importe, mas que o seu bem-estar não depende disso. Essa é a indiferença calculada que tanto falamos aqui. Não é um jogo de manipulação, é um estado de ser. É a calma de quem sabe que com ela ou sem ela, ele continuará avançando, crescendo, construindo seu império. E paradoxalmente, é essa exata energia que se torna irresistível. Porque uma mulher, especialmente uma mulher de alto valor, não quer um homem que precise dela para se sentir completo. Ela quer um homem que já é completo e a escolhe para compartilhar essa plenitude. Deixa de ser sobre o que eu preciso fazer para tê-la e passa a ser sobre quem eu preciso me tornar. A resposta é: torne-se um homem cuja felicidade não seja negociável. Torne-se um homem que valoriza mais a sua paz do que a atenção dela. Como fazer isso na prática? Primeiro, defina sua missão. O que te faria levantar da cama às 5 da manhã com fogo nos olhos, mesmo que você soubesse que passaria o resto da vida sozinho? Encontre essa coisa e se dedique a ela como um guerreiro. Segundo, pratique o desapego ativo. Quando sentir a compulsão de checar o celular dela, de buscar validação, pare, respire. Vá fazer 10 flexões. Leia uma página de Marco Aurélio. Quebre o padrão reativo. Treine seu cérebro para entender que você está no comando, não seus impulsos. Terceiro, use o mundo como seu ginásio estoico. Alguém te fechou no trânsito? Ótima oportunidade para praticar a paciência. Um projeto no trabalho deu errado. Excelente chance de praticar a resiliência. Ela te deixou no vácuo. Um teste de mestre para a sua autossuficiência. Veja tudo como um meio para forjar seu caráter.
Ao fazer isso, você muda sua frequência vibracional. Você para de emitir sinais de necessidade e começa a irradiar autoconfiança. Você se entorna a rocha, não a onda que bate nela. E o segredo final que ninguém te contou é que na intimidade da mente feminina existe um profundo respeito e uma atração quase gravitacional por essa estabilidade. Em um mundo de homens frágeis e reativos, o homem com uma cidadela interior bem guardada não é apenas uma opção. Ele é um refúgio. Ele é a paz no meio do caos. Então, o seu desafio final é este, a resolução da sua jornada. Pare de estudar as mulheres e comece a estudar a si mesmo. Pare de tentar decifrar os segredos delas e comece a construir os seus próprios. A sedução mais potente não está em uma frase de efeito, mas em uma vida bem vivida. Como o grande imperador estoico Marco Aurélio escreveu em suas meditações para si mesmo: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Foque em construir pensamentos de poder, de propósito e de autossuficiência. Faça isso e você não precisará mais buscar o que deseja, pois o que você deseja será atraído por quem você se tornou. Essa é a verdadeira psicologia estoica aplicada. Essa é a fundação da sua mente inabalável.